Olá, meus servos. Uma tradição da religião católica, muito comum no Brasil, são as missas de sétimo dia, costumeiramente efetuadas para que os familiares e amigos da pessoa falecida possam ser consolados pela sociedade que demonstra seu apoio naquele momento tão sensível e difícil. Todavia, seu significado é bem mais obscuro, onde na verdade é voltado para a própria alma desencarnada, que necessita daquilo, das velas para iluminar o seu caminho, das lágrimas e das lembranças. Mas ainda assim, ninguém se perguntou por quê. Ela é feita somente após 7 dias. Eis a história da missa do sétimo dia. Na cidade de Ubiratã, no interior do estado do Paraná, em meados dos anos 90 teve uma ocorrência que marcou toda aquela comunidade, que contava na época com pouco mais de 12 mil habitantes. Ubiratã não era muito desenvolvida naquele período, pelo contrário, com poucos bairros e com poucos veículos transitando em suas poucas ruas. Era um lugar extremamente interiorano, onde era comum ver as pessoas andando de um lado para o outro, indo e vindo de seus trabalhos. Alguns poucos em bicicletas cumprimentavam alegremente aqueles que se sentavam na porta de seus comércios e principalmente de suas casas, embaixo de algumas árvores, e ali passavam o dia, em sua maioria mulheres, devido aos poucos empregos femininos da cidade, que as obrigavam a ficar em casa, varrendo os seus terreiros o dia todo, até chegarem a uma parte bem dura da terra, e então varriam mais e mais e mais. Um dos poucos serviços para mulheres, além de lavadeira e doméstica, era o de professora, pouco melhor remunerado que os outros, e ainda assim tinha o seu valor em destaque em relação às demais funções. E entre as que ocupavam esse cargo, uma jovem chamada Liz Denise Coral Mendonça se destacava, pois, além de professora, era filha de um importante comerciante da cidade, chamado Lisboa Coral Mendonça, proprietário da única loja de materiais para construção em toda aquela região. Conhecida e muito querida por todos daquela pequena comunidade, fosse pelo sobrenome, fosse por carregar feições alegres e um sorriso simpático em sua face por onde quer que estivesse, cumprimentando a todos que via, conhecidos ou não. Chamavam ela carinhosamente de Coralzinha, em referência ao seu sobrenome, e em como usava um batom vermelho, tendendo para o alaranjado, que dependendo da luz podia ficar vermelho ou laranja, como uma cobra coral, o que contrastava com sua pele branca, olhos azuis e cabelos negros e volumosos. Todos os dias ela fazia o mesmo caminho e cumprimentava as mesmas pessoas em sua rota, tanto na ida para a escola quanto na volta para sua casa. Saía pela manhã por volta das 6, em sua bicicleta rosa Monarch Brisa. No trajeto pedalava e cumprimentava as senhoras idosas que já estavam acordadas varrendo a frente de suas casas desde as 5 da manhã. Alguns homens idosos que caminhavam com chapéus na cabeça e com os 3 primeiros botões de cima da camisa abertos. Feições sofridas e pele queimada, alguns com enxadas nas costas, outros com sacos, e todos indo trabalhar sorridentes. Por volta das 11h30, fazia o mesmo trajeto de volta para sua casa. Almoçava com seus pais e ouvia sua mãe reclamar de como seu horário de almoço era curto, que até os funcionários de seu pai tinham mais tempo para almoçar que ela. Já tinha cansado de dizer para a mãe que gostava de dar aula, então só suportava os comentários até 12h40, quando retornava para a Escola Municipal Maria Gertrudes. No caminho para a escola, havia algumas subidas que tinha de descer e empurrar a sua Monarch Brisa, momento que sempre pensava que, na volta, seria mais fácil, pois aquela subida se tornava descida e podia abrir seus braços e sentir a brisa das montanhas em seu rosto. Calculava 12 minutos para ir para a escola e 10 para voltar para sua casa. Como havia um déficit de professores naquele período, acabava juntando várias turmas em uma única sala,
para tentar dar aula para cada um conforme a sua série e necessidade. O que não era fácil, pois acabava confundindo a mente dos pequenos e atrasando os mais avançados. Mas era aquilo, ou deixá-los ali, sem fazer nada, ficando velhos, sem avançar de série e sem aprender nada. Dava o seu melhor tanto em sala de aula quanto fora dela, pedindo ao prefeito que contratasse mais professoras. Ô prefeito, sei que concurso é difícil e demorado. Não precisa nem contratar se o senhor não quiser. Basta mandar alguns funcionários lá da prefeitura que estão no ócio. Já soube de vários que têm qualificação e ficam no ócio lá o dia todo. O prefeito Ariston coçava a cabeça e dizia: lá na prefeitura não tem nenhum departamento chamado ócio não. Tá enganada, Coralzinha. Não tem nenhuma secretaria que eu tenho chamada ócio. Tem a Secretaria de Infraestrutura, de Educação, tem até uma que eu fiz pras fazendas, mas não tem essa de ócio não. Te garanto, você tá enganada. Por vezes ela pensava em corrigir, explicar, mas olhava para a diretora que parecia suplicar, olhando triste e balançando a cabeça, como se dissesse para ela desistir. Mesmo assim, ficava e ministrava a aula até às 17h15, todos os dias. E quando batia o sinal da hora de ir embora, as crianças corriam para fora da sala como se ali dentro houvesse uma enorme cobra peçonhenta querendo atacá-las, e na rua tivesse alguém distribuindo sorvetes de graça, que logo iria acabar, atropelando quem quer que ficasse na sua frente. Tinha noção de sua rigidez, apesar de ouvir críticas de outras professoras que diziam que as crianças só iam para a escola para lanchar. Todavia, ela tinha esperança, acreditava que, se pelo menos um dos seus alunos fosse para alguma faculdade e ajudasse toda a sociedade, aquilo já seria o suficiente. Como não sabia qual poderia um dia ir para uma universidade, tratava todos como capazes de serem aquele que um dia iria ajudar a todo o povo daquela cidade. Organizava o seu diário ali mesmo. No início, era para não ter que ficar ouvindo a mãe dizer que ela trabalhava demais, que deveria encontrar um marido para que pudesse parar de se preocupar tanto, que o noivo dela não era bom o suficiente, não tinha futuro. Mas como o hábito cria a rotina, acabou se acostumando a ficar no colégio até às 18 horas, nem olhava no relógio. Quando percebia que o sol se preparava para se pôr, já estava pedalando de volta para sua casa. Às vezes no caminho, parava em algumas rodas para ouvir algumas fofocas. Era comum, por não haver redes sociais, naquele período, a fonte primária das fofocas serem as donas de casa, que se ajuntavam na porta de suas casas para espalharem o que vinha acontecendo na vida daqueles que tinham alguma relevância no município. Desde traição de esposas, supostamente de caráter, até a crimes de fazendeiros e políticos que saíam impunes da lei, mas não da língua do povo. De tudo ali se falava, e o que não se sabia, teorizavam, inventavam mesmo. A confiabilidade da fofoca era determinada mais pelo nível de acerto do que o de erro. Então, quanto mais fatos tivesse em seu favor, pouco importava a precisão. Mais confiável era a notícia. Chamavam de notícia o termo que utilizavam, por acharem menos pesado que o termo fofoca, que era o que de fato era praticado. Sua roda preferida era de Dona Gracinha, que se houvesse uma universidade para ensinar a fofocar, ela seria a reitora. E as demais colegas que lhe faziam companhia, nos tocos de madeira que a rodeava, doutoras honoris causa, com especialização em teórica invencionista e probabilidade fatídica, com base no ouvi dizer e no tenho certeza porque a mãe dela era assim. Dona Gracinha, que sentada em uma cadeira de fio, ficava ali rodeada por alguns tocos de madeira sobre a calçada, cujas amigas, que começavam a chegar por volta das 3 da tarde, iam tomando o seu lugar, uma após a outra. A mulher franzina, de olhos claros, tinha acesso a praticamente uma rede de informações de toda a cidade, recebendo e repassando tão rápido que, se soubesse de uma traição, antes mesmo do sujeito tirar a roupa, sua esposa já estava na porta da casa da amante batendo palmas, onde compartilhavam entre si fatos ocorridos recentemente
ou há muito tempo, e conectavam as notícias anteriores da mesma pessoa ou de outras pessoas, e até fofocas entre fofocas eram unidas, que se assimilavam como um quebra-cabeça. Como no caso do senhor Adelvaci, o açougueiro, que aparentemente havia descoberto ter uma doença venérea, que coincidentemente era a mesma doença da mulher de um vereador da cidade. Inicialmente, a teoria era que ele tinha um caso com a esposa do vereador Carlos, mas após descobrirem que o vereador frequentava a casa de uma mãe solteira chamada Coralina, que tinha 5 filhos que buscavam mochiba frequentemente no açougue do senhor Adelvaci, conectaram os pontos de que o açougueiro tinha tido relações com a mulher, que passou doença para o vereador, que por sua vez contaminou a esposa. Havia algo de científico ali. As conjecturas, as teorias, as hipóteses que se comprovavam muitas vezes. Aquilo tudo atraía a professora Lisdenice. Então, todos os dias, obrigatoriamente, parava naquela roda. Exceto nos fins de semana. Sábado tinha que sair com o noivo para ir à praça da cidade. Todo sábado. Não havia nenhum evento, mas ali estavam os dois. E no domingo tinha de ir à igreja, sem falta, senão o povo falava. Mas na segunda sempre era presenteada com tantas novas informações pelo grupo de Dona Gracinha, que seus olhos brilhavam a cada nova fofoca, ou melhor, notícia. Oi meninas, como é que tá as notícias da cidade? Perguntava Lisdenice, enquanto freava sua bicicleta em frente à roda de mulheres. Dona Gracia ria animada e soltava a fofoca mais badalada daquele momento, enquanto suas companheiras iam complementando a informação como se fossem um único ser, com várias bocas. Gente, vocês sabem de tudo por aqui. Nem o programa do Bolinha da rádio tem tantas notícias, dizia Lisdenice impressionada com tantas notícias. E o Bolinha sabe de alguma coisa? Respondia Dona Gracinha, olhando com desdém da comparação enquanto soltava um leve sorriso de malícia. E é? O que tem ele? Perguntava a professora interessada. Lindalva, uma mulher de uns 30 anos, e cabelos claramente tingidos com um preto azulado extremo, se antecipava e dizia: Ah, o menino dele. Vivia trancado no quarto com o filho da Cilda, aquela da prefeitura, que o marido era sustentado por ela e fugiu com uma moça de uns 15 anos, uma novinha, e que trabalhava lá na casa da Dalva, sabe? O Eduardo, o nome dele. Viado de tudo, os dois. Disse a última parte, sussurrando. Quem não sabia, só ele que não viu, interrompi Elaine. Diz até hoje que o menino tá estudando para ser médico. Ele e o filho da Cilda lá em São Paulo, os dois. Mentira, disse rindo. Então é vestindo de mulher e fazendo ponto numa rua famosa por lá? Foi o... qual o nome dele? Disse Ismênia tentando lembrar. O Adão da Mércia, respondeu Gracinha. Ele contou que ficou até sem jeito quando o menino conversou com ele lá, dizendo para mandar lembranças pro pai e pra mãe, dizendo que tava tudo bem. Tá com uma perucona, diz até que tá com peito de mulher. Esclarecia Clarice, olhando para as demais do grupo como se aquilo fosse alguma novidade. Dali, pulavam de fofoca em fofoca. E Lisdenice acompanhava ou tentava acompanhar a velocidade com que elas mudavam de assunto e de história, e com interesse, de cima da sua bicicleta, observava toda aquela conversa sorrindo. Foi em uma sexta-feira, quando deu 19 horas, que Dona Gracinha parou a troca de informações, animada com suas asseclas, e ficou olhando para o lado direito da rua, de onde vinha a professora todos os dias, como se esperasse que ela surgisse dali. Uai, disse interrompendo a fofoca e ganhando a atenção das demais. A Coralzinha não apareceu em até agora. Ha! Aquela ali deve estar de rolo, certeza. Que rolo que é, Lindalva? Para de ser besta. A menina só trabalha, vai na igreja. Ela ficou de trazer uns enxoval aqui pra eu fazer uns bordados de pomba, de nuvem, de florzinha pra ela. Uai, o que tem? Ela não pode estar de rolo. Hora dessa ela já parava a bicicleta dela ali e ficava perguntando as coisas.
disse Lindalva, ajeitando seu cabelo e colocando as mãos sobre o joelho direito, que descansava em cima da perna esquerda. Coralzinha é mulher séria, Lindalva, disse Elaine, a mais nova do grupo. Era a mais calada, mas se estava ali tinha que falar e contribuir com as amigas. Ontem ela disse que o pai mais a mãe dela ia viajar lá para um casamento lá pro rumo da Bahia. Deve ter ido com eles. Eu vi ela passar aqui mais cedo, de tardezinha. Só se pegaram ela na saída do colégio, disse Ismênia, uma senhora gorda e que sempre parecia estar encurvada devido aos grandes seios e a sua corcunda protuberante. A conversa no grupo logo retornou sobre o caso de Dona Teca, uma idosa que havia revelado no leito de morte que sua filha mais nova era filha de Lourenço Magalhães, pai do atual prefeito e também um grande fazendeiro da região, e teoricamente aquilo poderia dar em morte, pois já haviam dividido as terras do pai entre ele, o prefeito, e seu irmão mais velho e sua irmã. Acabaram se entretendo na conversa, e mesmo contribuindo com as fofocas, Dona Gracinha achou aquilo estranho. Ficou de olho na rua, do lado direito, onde Liz Denise costumava aparecer, esperando ver a jovem ali surgir com a sua bicicleta. Por volta das 19h30, o grupo se dissipava para fazerem a comida para seus esposos, que chegavam naquele horário e gostavam da comida quente, sobrando somente Dona Gracinha e Ismênia, que ficavam ali até umas 8 horas, quando o movimento das pessoas voltando para suas casas parava por completo. Esquentavam a sua comida e assistiam um pedaço do jornal e depois a novela. Foi quando Dona Gracinha viu Valdeci, o guarda que trabalhava durante o dia na escola, surgindo exatamente onde Liz Denise surgia. "Valdeci, faz favor", disse ela, fazendo sinal com a mão para que ele se aproximasse. Apesar de ser noite, ele tinha um chapéu preto em sua cabeça, que mais era um amuleto que de utilidade, com suas bordas curtas e desgastadas, e mais mole que Maria Mole. Valdeci usava há mais de 15 anos. Também usava uma camisa de manga curta de cor branca, calça preta e botinas de um amarelo encardido que se destacava, além de ser óbvio que havia ganhado ela, fazendo-o dar passos inseguros por temer que as botinas saíssem de seu pé, o que fazia o andar de maneira engraçada. "Você sabe da professora Liz Denise?" perguntou Dona Gracinha. O homem olhou desconfiado. Conhecia a fama de Dona Gracinha de destruir reputações. Temendo estar planejando algo, respondeu com receio: "Sei de nada não. O que se sucedeu?" perguntou, tentando se desvencilhar de uma armadilha. "Não, homem. Ela passa aqui todo dia e hoje ela não passou. A gente preocupa, né?" respondeu Dona Gracinha. A preocupação de Dona Gracinha era mais com a fofoca que de fato com a conhecida. Apesar de não se importar muito com o que dizia, se era verdade ou não, gostava de ter embasamento fático, algo que mais parecia verdade que invenção. Havia defendido a professora mais cedo, mais por implicar com Lindalva do que de fato acreditar que não era verdade o que ela dizia. "Uai, ela saiu 6 horas. Deve de ter pegado um rumo diferente hoje, ou parado em alguma casa aí atrás, não sei", respondeu Valdeci, ainda desconfiado. "O namorado dela não foi buscar ela hoje? Ela disse que ele ia buscar." Dona Gracinha jogou um verde, tentando colher maduro. "Se foi, eu não vi nada, não. Mas deve estar bem. Eu vou passar na casa dela e perguntar se está tudo certo. Então eu preocupei agora." "Nem precisa. Estão tudo para Bahia. Saíram hoje cedo, na caminhonete azul." O velho Valdeci tirou o chapéu e coçou a cabeça pensando naquilo. "Eu vou então passar na oficina, pelo menos avisar, né? Fica perto da minha casa, se acontecer algo, tem de chamar a polícia. Você não viu ninguém estranho rodando aqui pra essas bandas, não?" perguntou Valdeci. "Não, ninguém. Mas deve de estar bem. Só preocupação mesmo. Com a menina, né? Tá sozinha em casa. Ela passa aqui todo dia e ficou de trazer um enxoval pra me costurar e não trouxe até agora." Dona Gracinha tinha em seus olhos claros uma malícia estampada. Não era por querer, mas
só por acreditar saber mais que tudo e todos, ao ponto de saber quando algo de errado está acontecendo. Valdeci ficou por ali mais algum tempo, e na primeira brecha se despediu e saiu dali sendo acompanhado pelos olhos claros de Dona Gracinha. Ismênia permaneceu ali, calada e de cabeça baixa. Que você acha, Gracinha? Perguntou ela. Ainda não sei, Ismênia. Mas se tá de rolo, eu não sei. Mas nós vai saber amanhã. Pode ter certeza. Um vento frio passou por elas, que se levantaram juntas e em silêncio. Gracinha pegou sua cadeira e caminhou seguida de Ismênia, que apesar de estar de pé, permanecia de cabeça baixa, olhando o chão escuro, coberto de sombra das árvores que ali rodeavam. E ambas entraram. Todo o movimento das ruas da pequena cidade de Ubiratã cessou. Pouco se ouvia de dentro das casas, além da TV ligada. E por toda a cidade, o silêncio da noite dominava. O vento assoviava, passando por entre casas e tocando os seus telhados, enquanto balançava a copa das árvores, como se procurasse algo. E pouco a pouco o seu assovio e força foram aumentando, avisando que em breve se iniciaria dias de chuva e também de lágrimas.